Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa casa, graças a Deus. Se vocês estão aqui é porque Deus permitiu que vocês estivessem, gratidão. Boa tarde às pessoas de casa também, que nosso Pai abençoe cada lar, cada família, a todos que estão assistindo agora em suas casas. Que nosso Pai esteja com vocês. Hoje eu vou falar sobre o tempo. Por que o tempo? Porque nós queremos tudo ao nosso tempo, ao nosso jeito. Tá? Então nós temos que entender que a nossa vida é baseada no tempo. E é o tempo de Deus. Ele é o maioral, ele que temos o tempo da terra, né? Que é o nosso tempo da matéria, o nosso tempo aqui, reencarnatório, encarnado, né? E temos o tempo de Deus, né? Que ele que determina, ele é o sumo bem. Ele que determina esse tempo espiritual. Tudo que eu pensei em falar, eu anotei, eu escrevi. Tudo que veio na minha mente, da palestra, sobre o tempo, eu anotei. Por quê? É muita coisa na nossa cabeça. Tá? E eu ainda estou na situação que ainda vou psicografar, e minha cabeça fica muita informação, aí eu peço a minha sensibilidade e por isso que eu escrevi, deixei escrito e vou ler, tá bom? Mas o que eu vou ler está tudo muito bem explicado. Qualquer coisa vocês podem perguntar, estou aqui para responder. E é um tema assim, faz parte da nossa vivência, né? Todos os temas, tudo que é falado aqui faz parte da nossa vivência, né? Claro. E esse tema é diferenciado, nós sabemos que temos um tempo, né? Na Terra, o tempo espiritual, temos o tempo de trabalhar, temos o tempo de nascer, de morrer, temos o nosso tempo de perdoar, de odiar e de amar. Né? Nós temos tempo para tudo. Tá? Então, nós somos atrelados ao tempo. O nosso universo, eles têm espiritualmente, a eternidade tem o tempo deles lá também, cronometrado por Deus, né? E temos o nosso aqui, que é o relógio. Nós somos baseados no relógio, nosso tempo é baseado no relógio, cronometrado no relógio que o homem criou. Né? Porque nós fazemos parte da matéria, então nós temos que ter o tempo todo metade, porque nós somos um corpo limitado. Tudo nosso é limitado. A nossa vivência é limitada, o nosso pensar é limitado, a nossa evolução é limitada. Aliás, tudo nosso é limitado. Tá? Então, vou ler aqui. O tempo diferente em cada plano. Tá? Temos o tempo material. O que é o tempo material? É o tempo encarnatório. Tempo de evolução. Nós aqui. Tá? É o nosso tempo material. Vou explicar. E esse nosso tempo é baseado, né, no relógio que o homem criou, como eu falei. O espiritual
na nossa convivência, a gente começa a ter essa maturidade espiritual, tá? Que a gente vai em busca, que a gente vai entrar numa casa para fazer um trabalho espiritual, desenvolver, porque todos nós somos médiuns, todos nós temos, mas cada um com a sua faculdade mediúnica. Tá? Então, e existe um tempo de maturidade. Tá? Nem todos estão maduros ainda o suficiente para assumir uma responsabilidade espiritual. Todos têm um tempo. O meu tempo espiritual no meio do céu, é diferente. Tá? O tempo de cada um é diferente. Tá? O meu tempo reencarnatório, o meu tempo espiritual, o meu tempo na eternidade. O meu é diferente, o seu é diferente do dela, o seu é diferente do dela. Estão entendendo? Tá? Ó, espiritual, tempo de maturidade, e o tempo da eternidade é o tempo dos desencarnados, quando eles vão para o lado do novo lar, ao lado do Pai. Tá? É o tempo da eternidade, é o tempo desencarnatório. Tá? O tempo é de Deus, e nele está todo o universo. Por quê? Deus criou o tempo. E todo o universo, nele está todo o universo. Ó, repara, ele é o Criador. Só que criador assim, da nossa vivência na matéria, tá? Porque o homem inventou o relógio. Não entendeu? Tá? Tudo que existe na forma material e espiritual, ó, que eu acabei de falar. Tá? Tudo que existe na nossa forma da matéria, somos nós os espíritos, e o espiritual, que é a minha maturidade e por aí vai. E acima de tudo, está a inteligência suprema. Deus é inteligentíssimo, Deus é perfeito, Ele pensa em tudo. Tá? Nós que não entendemos os seus propósitos sobre nós. Tá? Por quê? Nossa mente ainda está limitada. Ele está limitado. E o que abre um pouco a nossa mente são as religiões. Tá? Só que cada religião tem uma doutrina. Tá? E o que abre mais a nossa mente mesmo é o Espiritismo. Não estou querendo fazer das outras não, porque eu digo Espiritismo. Porque o Espiritismo fala a nossa essência. Só por isso. Nós somos essência. Não somos só matéria, nós somos essência. Somos matéria e somos essência. E a nossa essência, o Espiritismo fala. Fala assim, você queira aceitar ou não. Não tem jeito, ele vai. Ó, de outras vidas, você passou isso. Seus obsessores kármicos, sua vida kármica está influenciando agora na sua vida reencarnatória. Isso é o Espiritismo que passa para a gente. Né? Concorda comigo? É uma doutrina, é a única doutrina que passa a nossa essência. Não é se desfazendo muitas outras não, tá, gente? Entende o meu raciocínio? Onde eu estou querendo chegar, a gente como alma, como espírito? É isso. Tá? E graças a Deus existem as outras, porque as entidades estão aí para trabalhar. Não
importa se está no Umbanda, se está no evangélico, se está no catolicismo, se está, não importa. O que importa é a maneira deles trabalharem a espiritualidade deles. Tá? E eles têm que atuar no plano, junto a nós somos o aparelho deles, para fazer o trabalho deles. Então, e a parte de obsessão, eles feitos também para evoluir através de vocês e tudo mais, através de nós, né? E tudo mais. Então, tudo é evolução. Tudo no mundo é evolução. Tá? Então, é isso. Tempo é a duração dos fatos. Né? Todo mundo sabe. É o que determina os momentos que a gente vive, os períodos, as coisas que acontecem na nossa vida, tá? As épocas, as horas. Isso é o tempo, se resume o tempo. Tá? O tempo material é diferente do espiritual. Tá? Levando em consideração a imortalidade do espírito. Tá? Porque nós reencarnamos. Então, nós temos um tempo para ficar aqui. Agora, ninguém sabe. A nossa vida é uma caixinha de surpresas. É uma incógnita. Ninguém sabe quando vai morrer, como vai morrer, como vai desencarnar, como vai desencarnar, ninguém sabe. Só ele mesmo. Só ele. Cada um com a sua caixinha particular de objetos perdidos, de objeto material, kármico e espiritual. Cada um com a sua. Agora, quando cada um vai morrer, ninguém sabe por quê. Quando vem, a gente é concebido no ventre da nossa mãe, já vem esse tempo determinado por Deus. A gente não sabe, mas o tempo da nossa vivência, o tempo do nosso reencarnatório aqui já vem determinado. Qualquer um. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Tá? Uns ficam penando, outros morrem assim, de repente. Foi por acaso? Não. Nada de Deus é por acaso. Tá? Eu não estou no emprego por acaso. Deus botou ali, fica ali um tempo, ó, fica ali um tempo. Daqui a pouco eu saio dali, vou para outro, porque eu tenho que estar no outro, por uma razão, por um propósito. Eu posso não entender por quê, mas tem um propósito. Tá? As pessoas que passam pela nossa vida têm um propósito. As pessoas que convivem com a gente no trabalho, a nossa família, as pessoas, os animais, as plantas, as pessoas do meu trabalho. Eu tenho tempo para conviver com elas ali, por alguma razão. Aí um dia acontece, eu sair dali e vou para outro serviço. Eu tenho que estar naquele outro meio. Por um propósito, por razão, eu não sei qual. Tá? E o homem inventou o relógio no plano por quê? Realmente de organizar. Se a pessoa ficar para fizesse, que bagunça que ia ser? Então, no trabalho nós temos horário, temos o nosso tempo de trabalho, nosso tempo de estar ali, aquelas horas, vir para casa, amanhã novamente, ó, é uma rotatória. Né? Então, é o tempo. Só que o nosso tempo é cronometrado no relógio. O de Deus não. O de Deus não é cronometrado no relógio. Ele é cronometrado com a sabedoria dele. A sabedoria. Porque nós estamos com relógio.
temos que ter regras. Não. Se cada um chegar a hora que quer no serviço, se cada um falar o que quer, olha como é que seria esse mundo, que bagunça. Então, por isso existe um tempo. Tá? O tempo de viver aqui, o tempo de ir para lá, que não é igual daqui, que não é igual do meu espiritual. É tudo diferente. Cada tempo no seu tempo, cada tempo num tempo. Cada tempo num tempo. Entendido? Tá? Tempo material, meu tempo espiritual e meu tempo da eternidade. Completamente diferente os meus 3 tempos. Diferente. Porque cada tempo eu vou viver um momento. Cada tempo eu vou viver uma emoção, um sentimento, os acontecimentos. Tá? E o tempo não é igual para todos. Tanto material, como espiritual e como eterno. Não é para todos. Tá? Lá eles têm o tempo do desencarne, tá? De reencarnar. Não sabemos também. É o tempo de Deus lá, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, a perfeição de Deus. Ninguém sabe. Tá? Então, reencarna, né, quando há concepção, que aí está no ventre da mãe a formação espiritual, a formação material, está vindo tudo junto no ventre da mãe. Só que a gente não sabe nada, é tudo desconhecido. O meu tempo é desconhecido. Quando eu chego aqui, eu vou viver o meu tempo da matéria, o meu tempo espiritual. Então eu vou descobrir quais são os meus tempos, a minha função aqui. Tá? O que eu tenho que fazer aqui no meu curto espaço de tempo? Porque a gente não sabe se a gente vai desencarnar hoje, se vai desencarnar daqui a pouco, se vai desencarnar por 100 anos. Tem criança, tem velho que não chega nem a nascer. Por quê? É o tempo dele. Ali, naquele tempinho só. Aí ele vai dali, ele já vai para a eternidade novamente. Tem um porquê, coisas do espírito, que é no momento do espírito só passar ali, aquele momento ali no ventre da mãe, por uma razão de ser. Ninguém sabe. Porque acontece também que muitos espíritos, quando estão no ventre da mãe, ele mesmo se suicida. Por quê? Ele não quer estar aqui porque tem medo de estar na Terra, tem medo de assumir, porque a gente passa por várias reencarnações, né? Então acontece que a gente está lá e a gente suicida. Ele escolhe a família que quer vir. Deus bota ele numa família que tem que vir para poder ter os reajustes. Tá? Porque tudo tem que ser reajustado. Tudo de Deus tem que ser reajustado. E nós estamos aqui para quê? Para aprender a conviver com os diferentes. Você não é igual a mim. Eu tenho um modo de pensar, uma maneira de pensar. Eu tenho uma maneira de agir. Eu tenho a doença que é só minha, não é dele. Ele tem a doença que é dele, ele tem. Isso tudo tem. Olha a diferença. Tá? Tem o meu tempo de vitória, tem o meu tempo de derrota, tem o meu
tem o tempo de raiva, tem o tempo de melhoras, tem o tempo de compreensão e aceitação. E cada um tem o seu. Tá? Eu aceito determinada coisa, ele não aceita. Não está maduro o suficiente para entender, para aceitar o que está vivenciando. Então, nós temos que respeitar. Ele entra numa casa espiritual. Às vezes, aquela pessoa não está madura, não está amadurecida ainda para aquilo. Vou entrar porque aquela casa é bonitinha, porque eu fui bem tratado. Eu vou entrar. Não é assim. Com Deus não funciona assim, não é assim. Temos que respeitar. Então, cada um tem seu tempo, como eu disse, espiritual, material, espiritual, o tempo de maturidade. Já estou maduro para entrar, vou entrar mais consciente do que eu preciso fazer ali, do que eu preciso ajudar, do que eu preciso contribuir para o bem do próximo. O que Deus passou para mim, o que eu tenho que cumprir. Maturidade. Isso é muito importante. Embora o horário da Terra seja fixado oficialmente pelo homem, nós somos manipulados pela espiritualidade. Porque a gente tem que respeitar também que eles têm tempo. Tá? Uma psicografia, quando estamos ali, tem tempo. Eu não posso prorrogar, porque tem os espíritos ali, tá? Tem os desencarnados ali, tá? E a gente tem que ter respeito, porque eles têm tempo para estar aqui na hora de uma psicografia. Tem que ter hora para começar, é questão de respeito. A gente tem que ter hora para começar o trabalho lá embaixo, é questão de respeito para com eles. E para a gente é a organização do horário, para mim é matéria. Para mim é a organização da matéria, para eles é respeito. E a gente tem que ter esse respeito. Qualquer casa espiritual, qualquer lugar, qualquer templo espiritual, que ali em cada templo tem os espíritos de luz que regem, as entidades que regem esses lugares. Então tem que ter respeito. A igreja evangélica não tem que ter horário de começar e de terminar. Ali tem os mestres de luz agindo ali. Não da maneira que eu trabalho aqui, mas ali tem, não banda tem. Então tem que ter horário de começar, horário de acabar. Por respeito a eles. Eles não podem estar aqui a hora que a gente quer, não. Vou ficar mais um bocadinho, que está tão bom. Estou sentindo... Não. Eles têm o tempo deles de atuar entre nós. Então não temos que... É o tempo deles. Então, tudo que acontece aqui tem um tempo. O tempo dos espíritos, dos desencarnados, chegar até a nós, passar a mensagem, encerrou. Não temos mais tempo para falar mais nada. Não temos mais tempo, porque o tempo deles já chegou. Aí encerra. Porque as cartas vêm escritas no seu tempo. No nosso tempo, da matéria que a gente vai estar escrevendo, e no tempo deles. Não pode esquecer disso. No tempo deles. A gente não pode esquecer jamais. Porque eles vêm acompanhados dos mestres que estão com eles, orientando eles.
que demora, mas a gente tem que falar. É como ler o nomezinho deles. Aí a gente custa escrever, mas isso faz parte da psicografia, gente. Nós não podemos chegar e começar já. Não. Tem que falar o nomezinho deles, mencionar o nome deles. É importante, eles têm que ouvir o nome deles. Tá? E tem uns que quando a gente psicografa, não quer que bote o nome, ou quer que bote o nome tal, ou não quer que leia. Tem gente que já fazem questão que a gente leia. Por quê? Tem coisas que eles relatam que é pessoal. Não precisa todos saber. Tem coisas que eles relatam que já vem com um ensinamento, com um aprendizado. Entendiam? Aí tem casos que a gente escreve ali que eles pedem e falam, não é para ler, só interpreta. Aí o encarnado com o desencarnado, o parente com o parente, o amigo com o amigo, aí não cabe a nós. Nosso papel nós fizemos de escrever, passar a mensagem, mas na hora da leitura a gente tem que obedecer o que eles pedem. Temos que obedecer, porque eles falam com a gente. Eles fazem questão quando a gente lê. Tem outros que pedem para não ler, e a gente respeita isso. Tá? E é uma questão, é uma coisa muito bacana. A espiritualidade ela é sábia. A gente que não entende, tá? Mas são de muita sabedoria. A gente que estamos com a nossa mente reduzida ainda, tá? Nós ainda estamos um pouco imaturos, tá? Ainda não estamos num grau de evolução ainda totalmente elevado, não. Todos nós. Tá? Uns estão mais evoluídos que outros, espiritualmente, outros já estão indo devagar. Então, e assim vamos vivendo. Tá? Mas está errado? Não. Tudo que Deus faz é errado, é perfeito. Só que a gente não tem, infelizmente, essa maturidade ainda para entender os propósitos dele. O que acontece conosco, né, durante a nossa trajetória encarnatória. A gente ainda não tem essa maturidade aguçada, bem aguçada ainda. Temos um pouquinho, uns estão mais amadurecidos, outros não, ainda não. Então, temos que respeitar cada um no seu grau, no seu tempo da matéria, no seu tempo espiritual, e na eternidade é Deus que sabe o tempo de cada um. Embora o projeto da Terra seja fixado oficialmente pelo homem, nós somos manipulados pela espiritualidade, quanto a acontecimentos vinculados no tempo de cada um. Está vendo? Cada um tem o seu tempo de passar os seus momentos, tá? De tristeza, de alegria, de doença, os momentos bons ou ruins. Cada um tem o seu tempo, tá? Para passar. E não é igual para todos. Hoje, passo por um momento de doença. Vou melhorar. Daqui a pouco, vou passar por um processo de desemprego. Vai resolver, que eu vou arrumar um emprego e vai resolver. Tá? O outro já está bem de vida, está bem empregado, está bem. Né? E assim vai. Cada um no seu tempo. E não é igual para todos. Quanto a acontecimentos vinculados ao tempo de cada um. Isto para que situações que devam acontecer, acabei de falar,
tanto bons quanto desagradáveis, podem se concretizar no momento preciso. A gente fala, a justiça de Deus é que tarda, mas não falha. Tarda não. Meu modo de pensar está errado. Ele não tarda, ela vem na hora certa. Na hora que Deus determinou, é a hora que vai acontecer. O tempo de Deus, gente, ele é consciente. Ele tem consciência daquilo que ele determinou para mim. Para você, para você, para você. Tudo bem, querido? Tá? É consciente. Aí vou falar, diferente do nosso. O nosso é limitado, é cronometrado. Olha a diferença do meu tempo, do tempo que Deus determina para mim, do tempo da minha eternidade. Tá? O tempo de Deus é consciente. Porque quando eu estou no ventre da mãe, eu vou reencarnar, Deus já tem consciência do que vai acontecer comigo aqui na matéria. Deus tem, eu não tenho. O que vai acontecer? Vou viver. O que eu vou passar? Isso aí eu não sei. Então, o tempo dele é consciente. Tá? Bonito isso. O nosso tempo é limitado. É restrito. É cronometrado. E já começa desde a concepção. O tempo corpóreo já vem determinado, acabei de falar. No meu tempo encarnatório, ou seja, no meu tempo material. Portanto, é de muita sabedoria. Apesar da gente não entender, apesar da gente não aceitar, apesar da gente não compreender, é muita sabedoria. No mundo material, o tempo é cronometrado no relógio. Falei isso. No mundo espiritual, não há relógio. A cronometragem está na evolução da consciência. Forte. No meu, ao relógio. Vivo no poder do relógio, na matéria. E no espiritual, não tem relógio. Tenho a minha evolução da consciência. Tá? O tempo para os espíritos é sentido nos ciclos de aprendizado e amor. Tá? O nosso tempo aqui é concretizado nisso. No nosso ciclo de aprendizado, de amor para comigo mesmo e para com os outros. Tá? Há tempos. Isso tem a Bíblia. Há tempos de espalhar pedras, jogar pedras, atirar pedras no nosso irmão, e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu estou no tempo de abraçar hoje, mas daqui a pouco eu não sei que eu posso te abraçar novamente. Não sei. Há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar nosso irmão, tempo de abraçar tudo que a gente adquire em nossa vida e tempo de afastar-se de abraçar. Deixei tudo para lá, para minha matéria, meus pertences,
minha família, que eu não abraço mais, que eu não tenho mais o meu corpo para abraçar, mas a gente tem como abraçar com o carinho das nossas orações. Tá? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aí a gente não pode abraçar mais, porque nossos irmãos já estão na eternidade, nosso familiar já está na eternidade, na terra. Tá? Que é o tempo cronometrado, porque nós somos limitados. Então temos que ter esse controle de tempo dentro do nosso limite, da nossa vivência. Ah, não tem hora, tem. Gente, você vê no meu trabalho como povo, dá conta do horário. Para dar conta do horário, você tem noção. Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer o meu trabalho dentro daquele espaço de tempo. Tenho que dar conta. Sou paga para isso. Tenho que dar conta. Corrido, sim, mas eu tenho que dar conta desse tempo cronometrado que eu vivo. Por quê? Tem porquê. Tem porquê. Eu tenho que estar aí. É aquele tempo para todos os jovens, né? Tempo de trabalho. Dormir, nós temos um tempo para dormir, para acordar. Temos um tempo. Por quê? Todos nós desdobramos. Todos nós. Desdobramento. Então, é a hora que o nosso corpo relaxa, nosso espírito relaxa e a nossa alma sai. Por isso que às vezes a gente se encontra com os nossos mentores, às vezes a gente se encontra com entes queridos. E hoje eu vi minha mãe, mas foi tão real. Sim, você esteve com ela lá no plano espiritual. Você conseguiu chegar até ela conseguiu chegar até você. Tá? Então, temos o tempo de dormir, para descansar, a nossa correria do dia a dia, e temos o tempo para a gente trabalhar espiritualmente, porque nosso corpo sai, nossa alma sai. E quando você não der a oportunidade de descansar sua mente, de dormir tranquilamente, a alma não sai, a alma fica ali presa a você. Quando a pessoa está acamada, a alma fica ali. Ela fica ali. Ela não consegue se desprender. Ela não consegue. Tá? Por isso tem muitas pessoas aí acamadas, doentes acamadas aí, a alma dela está ali. Está presa ela ainda nesse plano. Está presa. Por nenhuma razão. Tá? Então, por isso existe a noite. Para a gente descansar o nosso espírito e nossa alma trabalhar. Porque às vezes tem pessoas aqui que são entidades que trabalham de noite. Que a gente às vezes acorda muito mais cansado do que na hora que deita. Acontece isso. Nem sempre é obsessão. Às vezes você foi num lugar, fez um trabalho em determinado lugar, como socorrista, não sei, como socorrista, e se sua alma vem impregnada, tá? Daquele local que você foi. Às vezes você foi num umbral inconsciente. Muitos sonhos não são lembrados. Mas eu lembro exatamente. Não é preciso lembrar, temos que lembrar. Mas quando tem que apagar, eles apagam. Não precisa lembrar. O importante é que você fez a sua missão espiritual.
Você não sabe. De repente você é uma socorrista, tem um anjo da guarda, tem um Exu que trabalha como socorrista. Porque nem sempre o Exu, gente, é gente do mal. É a pombagira do mal. Não vamos generalizar. Tem as adversidades. Tem os que trabalham com mal sim, porque ainda não se evoluiu. Olha só. Tem uns que já vêm do bem, abrem caminhos. Tem Exu que abre caminhos. Tem pombagira que ajuda você no relacionamento. Tá? Abre trabalhos, te ajuda no trabalho, enfim. Então, nem sempre são espíritos, eles são espíritos. E nós temos o lado da moeda, nós temos o lado ruim e o lado bom também. E eles também têm. E está tudo certo. Por que eles se encontram? Porque eles ficam nesse estágio? Vão para o mal. Porque não evoluiu. Estão cegos da raiva, do ódio. Estão ainda presos nisso. O ódio deles, por quê? Coisas aconteceram com eles, e eles têm um tempo. Olha só. Eles têm um tempo de evoluir. Eles têm também o tempo deles, da espiritual, de evoluir, de estar aqui, de ajudar. E tem o tempo deles quando vão, quando eles vêm até aqui à mesa e a gente encaminha eles para lá. Eles não ficam soltos não, tá, gente? Cada obsessão que é feita aqui, eles vão um tratamento espiritual. Aí fica um tempo lá, fazem os trabalhos deles lá, tem os que é teimoso, volta, tem os que ficam por lá, tem os que faz batizado e começa a trabalhar com a gente aqui. É lindo. Tem os que quer ser batizado, porque olha como são. O tempo dele é esse. Quando ele vem aqui na mesa, que a gente puxa, é porque já é o tempo dele mudar. Já é o tempo. A espiritualidade já já vê esse tempo dele. Ele não entende, mas ele está ali. Aí ele tem que ver com uma raiva, com ódio, porque estão vendados com ódio, porque coisas aconteceram, coisas nós fizemos a eles em outras vidas, que eles vêm nos perseguindo. Aí é o tempo deles, o momento deles de chegar até aqui, de vir até a nós, e a gente encaminha eles com uma argumentação, e eles vão ver, a gente mostra a tela mental e oferece a ele a oportunidade maravilhosa que eles vão ter daqui para frente, se ele ouvir as nossas argumentações ali, a argumentação do conscientizador. Porque a gente incorporado só recebe, né, eles. E o tem conscientizador que conscientiza eles, tá? Que doutrina eles. Aí, se eles vão aceitar ir para lá ou não, a gente envia, manda. Aí não cabe a nós. Aí é eles com a espiritualidade. É o tempo deles com eles lá. Aí já não diz mais, não diz respeito a nós. Nosso trabalho nós fizemos de tratá-los com carinho, de encaminhá-los, tá? De encaminhá-los, e agora o tempo dele lá a gente não sabe. Isso aí nós não sabemos dizer, e nem Deus vai dar essa oportunidade para a gente saber. Tá? E a hora que o tempo que a gente vai ficar aqui, ninguém sabe. Deus sabe, porque o tempo dele é consciente, o meu é limitado. O tempo terreno
dessa cama. O tempo terreno serve para organizar o tempo material, já falei. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, há tempo de nascer, crescer e morrer. Há tempo para odiar, perdoar e amar. Tem que ser hoje, agora. E temos que lembrar que nosso tempo é limitado. E os nossos reajustes com meus familiares, com os meus semelhantes, com meus irmãos de caminhada, e todos nós somos irmãos perante a Deus, é agora. É ver como eu estou agindo, como eu estou vivendo no meu tempo da matéria. O que eu tenho feito de bom, não tenho, o que eu tenho adquirido, como está minha maturidade espiritual. Eu tenho que ver isso tudo. E é agora, já é hora. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aliás, a gente não sabe daqui a pouco. Nem o dia de amanhã. A gente não sabe daqui a pouco. Porque muita coisa pode acontecer. A gente não sabe da nossa caixinha de objetos. Caixinha programatória de cada um. Aí botei uma mensagem aqui muito linda. O tempo pode apagar as lembranças de um rosto, mas nunca apagará lembranças de pessoas que fizeram de pequenos instantes grandes momentos. Isso o tempo jamais irá apagar. Porque nossos irmãos se foram, nossos parentes se foram. Posso não lembrar mais do rosto, mas os bons momentos que viveu com ele aqui vai ser para sempre, que o tempo jamais vai apagar. Essa é a mensagem de hoje. Quero agradecer a todos que estão em casa, e que vocês possam fazer o melhor de vocês, viver o presente, viver o hoje. Tá? É a mensagem do tema. Tá? O futuro está lá, passado está lá. Mas procura viver o hoje. É muito importante o seu momento de hoje, de agora, para rever tudo que está vivendo agora, na sua vida terrena, na sua vida da matéria. Limpar o coração de ódio, da raiva, que isso contamina. Isso traz doença mental, emocional, espiritual. Isso traz. Traz sim. Eu não estou inventando. É a realidade da nossa vivência. Não é invenção. Então, vamos analisar, vamos daqui para frente, observar, olhar mais para nós. Né? O que eu posso fazer para me melhorar? O que eu posso fazer de melhor para eu seguir o meu caminho de paz, para ajudar meus irmãos de caminhada, com palavras de carinho, de amor, e deixar o ódio para lá. E não guardar isso, porque é o maior mal que a gente pode levar da vida,
e perdoar, gente. Sei que é difícil. Para perdoar, palavra que é complicada. Perdoar como? Se meu irmão fez mal a mim, como é que eu vou perdoar? É difícil sim. Segue a sua caminhada, que ele vai seguir a dele. Tá? O tempo dele vai chegar. De passar o que ele tem que passar. E não eu carregar esse ódio, essa mágoa e procurar perdoar. Porque todos nós somos seres errantes. Todos nós erramos. Todos. Não há nenhum santo na terra. Todos nós somos imperfeitos. Mas estamos aqui para quê? Para se melhorar. É para isso que nós estamos aqui. Para se melhorar. Não é lá que a gente vai melhorar, não, gente. A gente já tem que vir para cá. A gente já é concebido, já reencarna para se melhorar. É aqui. Lá é uma parte. Aqui é outra. Eu melhorar como pessoa, eu melhorar como em todos os ramos da minha matéria, da minha evolução, da minha reencarnação. Agradeço a todos, fiquem com Deus, vocês de casa também que estão ouvindo, que o nosso Pai torne novamente a falar, continue em cada lar, cada família, abençoando todos vocês, tá? E que assim seja, em nome de Jesus, e graças a Deus.